E aí, como é que você está? Nesse módulo da nossa aula, nós vamos conversar sobre revisão de sites e de vídeos. Eu tenho certeza que você, sendo já um profissional de revisão ou não, experiente ou não, deve encontrar praticamente todos os dias algum erro em sites de notícias, ou em sites de uma maneira geral, ou em vídeos no YouTube, ou ainda em legendas de filmes, de séries. Nesse módulo, a gente vai tentar entender por que é que isso acontece e quais são as ferramentas que nós vamos precisar para revisar esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá? Bem, no caso dos sites de notícias, em geral, a pressa de publicar os textos é que causa essa quantidade de erros, né? O jornalista ou o redator, ele não tem tempo de reler seu próprio texto. Ele tem um prazo curto para entregar aquele material. E como eu já comentei com vocês no vídeo de abertura, hoje em dia as empresas jornalísticas elas não contam mais com revisores entre os seus colaboradores. Então, os erros acabam passando despercebidos. No caso dos vídeos para plataformas como o YouTube, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de vídeos, de materiais, de conteúdos feitos por uma única pessoa. A pessoa cria o material, redige, grava, edita. Então, realmente, a revisão nesses casos não é uma prioridade, né? Mesmo quando a equipe é maior e você tem um redator e um editor, tanto um quanto o outro são profissionais que ficam olhando, assistindo, revendo aqueles textos e aquelas cenas tantas vezes que os erros acabam passando despercebidos mesmo. Você fica acostumado a ler aquele texto, você já não visualiza mais. Como revisor, você já deve ter passado por uma situação como essa, não é mesmo? E quando a gente pensa nas produtoras de conteúdo mais estruturadas, como as empresas de entretenimento, por exemplo, que são esses serviços de streaming, tipo o Netflix ou o Amazon Prime, existe uma tendência aí sim para contratarem profissionais de revisão, principalmente para os casos de legendagem. Então, vamos dar uma olhada agora nas ferramentas que a gente tem, nas maneiras que a gente tem de revisar esse tipo de conteúdo. Então, notícias, vídeos e legendas. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre revisão dos textos em site ou blog antes da publicação. Então, no caso de empresas que produzem muito texto e esses textos vão para a internet todos os dias, em geral, o revisor ele acessa uma área que a gente costuma chamar de admin para poder trabalhar com o texto diretamente como se estivesse trabalhando, por exemplo, no Word. Então, esse revisor ele tem um login, uma senha, e ele consegue acessar os textos que ainda não foram publicados e fazer a revisão diretamente na tela. Então, esse é um tipo de... Vou aproximar aqui um pouquinho para vocês terem uma visão melhor de como é que é um tipo de admin. Existem muitas variações sobre isso, mas, em geral, é uma tela assim, onde você tem o nome da publicação, o nome da matéria e algumas ferramentas aqui para poder alterar o texto ou, eventualmente, mudar um bold, um itálico. Algumas empresas já determinam alguns estilos, então todo título tem determinado estilo, todo subtítulo tem determinado estilo, e o revisor ele tem todas essas orientações da empresa para poder fazer a revisão. E nesse caso, ele já vai fazer a revisão diretamente no texto, ele não vai deixar anotado como se ele estivesse no Word, por exemplo. Uma outra possibilidade é a revisão de um site ou de um blog já publicado. Esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui desse site, eu vou abrir ele no navegador para vocês darem uma olhada o que eu quero dizer com texto copiável. Então, olha, vocês vão observar aqui que todos os textos que estão em HTML, você consegue selecionar, copiar, um Ctrl+C e dar um Ctrl+V, por exemplo, num arquivo de Word ou num arquivo de PowerPoint. Então, com isso, você pode fazer a revisão da maneira tradicional, não é?
Uma coisa importante é que quando você está revisando um site, alguém te contrata para revisar um site que já está publicado, é possível conferir então se todos os links, deixa eu voltar lá, se todos os links estão indo para o lugar certo. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando o link da página de produtos, então eu clico em produtos, vou lá conferir se abre produtos, volto. Então, cada link desses serviços, tá? Você tem que conferir também. Aí, uma vez contratado para revisar um site, um blog que já está publicado, então o que houver ali de links também é responsabilidade do trabalho de revisão. Tá bem assim? No caso da revisão de legendas de filmes ou vídeos, essa revisão pode ser feita antes da legendagem, diretamente em arquivos de texto, como acontece no caso dos sites, por exemplo, você pode ter acesso aos textos em Word ou em PowerPoint ou qualquer outro programa que permita o trabalho de revisão, e você faz ali a revisão normal antes do texto ser usado lá na legendagem pela empresa que contratou. A outra opção que pode ser solicitada a você como revisor é que você faça a revisão das legendas já no arquivo que vai ser usado depois na inserção das legendas no filme ou na série ou no documentário. Então, normalmente esses arquivos têm uma extensão SRT, que são arquivos o SRT significa o Subrip Subtitle, que é já um tipo de arquivo que é um arquivo de texto, mas que ele já dá. Olha, dê uma olhada aqui. O número da legenda no vídeo, o tempo em que a legenda entra e sai da tela, e aqui o texto que está sendo falado, no caso de ser uma legenda de diálogo, mas poderia ser uma legenda, por exemplo, de um narrador, não é? Então aqui você tem a possibilidade, esse aqui é uma imagem, eu fotografei um arquivo SRT, mas você tem acesso aqui como um texto digitado mesmo, então você pode fazer a revisão no próprio texto do arquivo SRT e já deixar ele prontinho para ser enviado depois para o editor, que vai fazer a inserção das legendas no lugar onde ele precisa colocá-la, seja um vídeo, seja filme, seja um documentário, enfim. Esse é o tipo de arquivo usado no caso da legendagem. Um outro trabalho de revisão que você pode fazer é uma revisão de textos já inseridos nas imagens editadas, já inseridas no vídeo ou num filme, num documentário, né? Parece maluquice isso, mas acontece. Você tem o produto às vezes finalizado e alguém percebe que ainda há erros a serem corrigidos. Então, entra aí o trabalho de um revisor para fazer aquele pente fino em todas as telas ao longo de todo o vídeo, né, de todo o conteúdo. Então, a maneira mais fácil de fazer essa revisão é fotografar tela por tela onde há algum erro que você quer apontar. Nós vamos fazer aquele caminho que nós vimos lá no módulo de posts para redes sociais, em que você fotografa a imagem, transforma ela em PDF e depois usa as ferramentas do Acrobat de grifar e comentar, né? No caso dos vídeos e dos filmes, você tem mais uma missão além de revisar e apontar os erros. Mas antes de eu explicar isso, deixa eu só salientar aqui qual é o erro que eu encontrei aqui nessa imagem, né? Ficou faltando fechar o parêntese, né? Uma coisa pequenininha, mas que incomoda, né? Quando o cliente, a empresa, ela tem ela prima pela qualidade, ela quer que tudo esteja 100%, né? E aqui é um parêntese apenas, mas que precisa ser corrigido, né? Além dos erros gramaticais ou de digitação, de coerência e tal, às vezes é um problema com a fonte, às vezes com a cor. Então, mesmo nesses casos, além da revisão de texto, né, da revisão textual, você também precisa dizer para o editor que vai fazer essa correção no vídeo em que momento, em que minuto, em que segundo do vídeo ou do filme
essa correção precisa ser feita, porque senão ele vai ficar perdido. Como é que ele vai encontrar depois esse erro? Vai ter que ficar assistindo o filme todo, né? Isso não é produtivo. Então, além de ficar atento para a revisão, você, a cada tela fotografada, você vai dizer para o editor qual é o momento certinho em que esse erro acontece. Então, por exemplo, aqui a gente tem um vídeo que tem um total de 8 minutos e 51 segundos. Essa correção, essa tela, aparece aos 33 segundos do vídeo. Então, você marque lá 0,33 e aponte a correção, tá bom? Só para complementar, eu queria trazer para vocês um exemplo de um aspecto, por exemplo, que você pode ficar atento quando estiver fazendo um trabalho de revisão de textos já inseridos em vídeos. Aqui eu trouxe um exemplo do antes e depois. Nesse primeiro momento aqui, foi a primeira revisão feita no vídeo. Então, o que eu observei aqui? Eu achei que tinha muito texto para ser lido no tempo em que a pessoa estava fazendo essa fala. Então, e também achei que tinha pouco espaço, que estava mal distribuído aqui o espaço para esse texto. As letras também estavam um pouco condensadas demais, dificultando um pouco a leitura. Então, qual que foi a minha sugestão? Cortar essa legenda em 2 momentos, porque aqui a gente tinha 2 orações, então foi fácil fazer essa quebra, e trabalhar com uma letra com maior legibilidade e de uma maneira mais harmoniosa aqui distribuída nesse box, né? E assim foi feito. E então esse tipo de sugestão também pode ser uma coisa realizada pelo revisor nesse momento do trabalho. Tá bem assim? Então, pessoal, esses são os aspectos que o revisor precisa ficar atento quando revisa sites e vídeos. E no próximo módulo nós vamos terminar a nossa aula falando da revisão de cursos e apresentações, tá bem? Então, a gente já se vê lá. Até mais!